Amém? Vamos começar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos por nós estarmos aqui na tua casa, meu Deus, mais um dia pela tua bondade e misericórdia, meu Deus. Te pedindo que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, meu Deus, abrindo nossa mente, nosso entendimento, tirando dos nossos olhos todo esse campo, meu Deus, para que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor. A palavra é essa que nos santifica, que nos lava, que nos faz mais que vencedores, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa todos que se encontram, aqueles que estão a caminho e aqueles que não vão poder estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje vamos entrar no estudo do livro profético. Ao total, são 17 dias, sendo 5 profetas maiores e 12 profetas menores. O primeiro livro dos profetas maiores é Isaías, e seu nome em hebraico é Ishayahu. Fala aí comigo, Ishayahu. Isso aí, o nome do profeta Isaías significa o Senhor é a salvação. Tá bom? Certo. Vamos lá, página 24. Página 24, profeta Isaías. Nome original: Ishayahu, o Senhor é a salvação. Autor: Isaías. Data em que foi escrito: cerca de 700 a 690 a.C. Local: Judá. Versículo-chave: Isaías capítulo 40, versículo 1 e versículo 20, vamos lá? Isaías capítulo 40, versículo 1 e versículo 20. Leia para nós. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artifício perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Amém? Então esses são versículos-chave. Por quê? Porque o livro de Isaías, você vê que ele é chamado no meio acadêmico como a mini-bíblia, né? Que tem 66 capítulos, né? O livro de Isaías. E por isso que ele faz uma comparação, uma analogia com os livros da Bíblia, que tem 66 livros. Posso chegar no Messias? E aí vai falar a respeito, é o livro que mais fala a respeito do Messias que viria. Então, ele vai dar uma mini Bíblia completa. Frase-chave: o sofrimento do servo do Senhor. Isso você vai ver mais de evidência lá no capítulo 53 de Isaías, falando sobre o servo sofredor. Personagens principais: Isaías, Ezequias e Ciro. O conteúdo do livro: durante a segunda metade do século VIII a.C., Judá parecia estar vivendo o exemplo de apostasia deixado pelas 10 tribos do reino de Israel. Então você vai ver que aqui no livro de Isaías ele vai estar profetizando para o reino. Não, Judá. Reino de Judá, meu Deus. Ele vai estar profetizando para Judá. Então, ele vai ver que os mesmos pecados que as 10 tribos do norte fizeram, que culminou em sua conquista pelo Assírio, foi levado para a Síria no cativo, e aqui Judá está praticando a mesma coisa, com idolatria, com não seguir os mandamentos. Então, isso tudo vai culminar na conquista de Nabucodonosor, que vai levar Judá para o cativeiro babilônico. No caso, o Babilônia foi entre 500 e pouco, né? Sim, e a extradição dele para lá para a Babilônia vai ser em 586. Tá. Então Isaías foi 100 anos antes.
Já a tribo do norte foi em 722. Mais próximo da gente. Aí vamos lá. O rei Acais estupidamente buscou a proteção do reino do norte. Muito embora Isaías tivesse afirmado que Israel em breve cairia nas mãos do Assírio, e aconteceu. E foram levados pelo Assírio para o cativeiro assírio, as 10 tribos do norte. Ezequias, filho de Acais, era um homem temente a Deus, instituiu reformas espirituais, mas buscou ajuda do Egito em questão de segurança nacional. Acais foi um rei que temeu o Senhor. Ele fez reformas espirituais, mas o erro dele foi o quê? Foi confiar na segurança que o Egito poderia dar para ele. E vai ver que o Egito, era como se fala assim, aquele que confia no Egito é como confiar num caniço quebrado. Ou seja, não tem. Por quê? Porque o exército babilônico era um exército muito poderoso. Você vai ver que quando Daniel, ele tem ali na questão o rei Nabucodonosor vai ter a visão de uma estátua, né? Aquela estátua ela é dividida em quê? Em quatro partes, né? A primeira parte, cabeça de ouro, era o quê? Era sonho? Não lembro. Não, é a visão que Nabucodonosor teve da estátua. Esqueci o significado das armaduras da. Vamos lá. A cabeça de ouro era o reino babilônico. Tá bom? O peitoral de prata era o império Medo-Persa. O quadril de bronze era o império grego. As pernas de ferro era o império romano. Os pés de ferro e barro era o império romano reformado, com outras pequenas nações que iam estar prevalecendo naquele período, né? Então esse sonho que Nabucodonosor teve, que futuramente vai ser a questão essa: qual o império que está em evidência? Babilônia. Nabucodonosor teve sonho, Babilônia. Mas viria um império mais poderoso do que os babilônicos, que seria o império Medo-Persa, que ia invadir e ia conquistar, ia ficar o período do Medo-Persa. Então, essa visão, que constituía a nação de Israel, espiritualmente falando, é uma visão que os profetas, principalmente Jeremias, Ezequiel, Isaías, está profetizando para aquele povo: se vocês não se cessarem, se vocês não voltarem para o Senhor, vai acontecer. Você viu que várias vezes, várias vezes no livro do profeta Jeremias, ele advertiu o povo, falando o povo, mas o povo, o que o povo fazia? Não dava ouvido à voz do profeta. Então isso tudo culminou o quê? Para que eles fossem levados cativo para a Babilônia. Então o rei Acais, ele foi um rei temente ao Senhor, mas não confiou em outra nação para que desse força a ele para conquistar, mas era um juízo que ia vir da parte do Senhor para a nação. Amém? Certo. Vamos lá. O Egito caiu. Então o Egito ele caiu, ele não ajudou naquilo que podia, então culminou no levar eles para o cativeiro babilônico. Cena querida tá vendo assim. Vamos lá. O Egito caiu nas mãos de Senaqueribe, rei da Assíria. E foi somente por intervenção divina que Judá escapou
de igual destino. Então, não foi dessa vez, mas tipo assim, eu vou pegar na Cuba. E não foi com os assírios, mas foi com os babilônios. Tá? Aqui foi as 10 tribos do norte. Judá ficou, mas ficou fazendo poder errado. E também outro Deus como juiz manda um império pagão, né, para fazer que o reino de Judá fique como escravo dos babilônios. Vamos lá. E foi somente por intervenção divina que Judá escapou de igual destino. Durante o reinado de Manassés, as práticas idólatras foram reconstituídas. Isaías advertiu a inevitabilidade do cativeiro, ou seja, nós falamos aqui nas outras aulas que o pior rei que teve foi qual? Manassés. Então, esse rei Manassés, apesar dos reis Josias, do rei Ezequias terem feito reformas espirituais, mesmo assim, quando esse rei sai de cena, esse rei Josias e Ezequias, ele que faz? Ele faz tudo de volta. A idolatria, a promiscuidade, a profanação, o desleixo com as leis de Deus. Então Manassés corrompe totalmente a nação de Judá. E começa a isso, com isso vai fazer o quê? Vai enchendo a taça da ira de Deus até o ponto que Deus fala, chega, e então levanta os babilônios para ser como um juízo para a nação de Judá. Então, as práticas de horas foram reconstituídas. Isaías advertiu para a inevitabilidade do cativeiro. Ele também garantiu profeticamente a preservação do povo e a restauração nacional. Isaías é frequentemente chamado de o profeta evangélico ou o profeta messiânico, e fala sobre as obras redentoras do Messias. E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia, Isaías 53, Isaías capítulo 53. Show? Vamos lá. Desde o primeiro? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais limitado entre os homens, o homem de dores e o que sabe que é padecido. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas como sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designava-lhe a sepultura como os ímpios, mas como rico esteve a sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte como os grandes e como os poderosos, e ele repartirá o despojo. Pois derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos
pelos transgressores interceder. Então, tu vê que Isaías, 750 anos mais ou menos, antes de Cristo, já estava profetizando algo que iria acontecer. Se você prestar atenção, aí fala como é que foi o sacrifício de Cristo. Né? Exatamente. Igualzinho, é a mesma coisa. A gente sabe que Isaías, quando fala, ele está falando aqui do rei carnal que tinha na época. Mas nós podemos fazer uma analogia a Cristo. Assim como o Salmo 22, que Davi fala esse salmo, você vê que Sobre o primeiro Jesus na cruz. Jesus fala da palavra desse salmo, que era retratado realmente o salmo messiânico, como temos estudado no livro de poética, o livro de salmo. Então, tem alguns livros, fala algumas passagens, mas principalmente Isaías, a respeito do Messias. É o livro, o Antigo Testamento dos livros proféticos, é o que mais fala nitidamente a respeito do Messias. Então, pastor, essa passagem aqui não é sobre Cristo? Não. É sobre o rei? É. Porque tem algumas partes aqui, eu até fiquei confuso, que ele fala sobre o rei, né, que no caso simboliza Cristo, servo e justo, só que ele põe em maiúsculo, e Senhor com S maiúsculo. Então achei que fosse para Cristo mesmo. Não, né? Aqui ele está falando a respeito do rei, desse rei carnal, falando carnal, mas que esse rei ele tinha esse papel como de alguém que amava o seu povo, que remia o seu povo, que queria o bem do seu povo. Então, nós podemos fazer uma analogia a Cristo. Assim como, por exemplo, lá no livro de Ezequiel 14 e o livro de Ezequiel 14 e Isaías 7. Muitas pessoas falam que ali é Satanás, mas não é Satanás, ali é o rei de Tiro, que ele vai fazer uma analogia à questão de que ele ficou orgulhoso, o orgulho subiu a mente dele. Então, nós podemos sim fazer uma analogia a Satanás. Então, esses livros do Antigo Testamento não falam diretamente ao Messias, mas falam de forma analogicamente falando do Messias. Tá bom? Então, ele é tido como o profeta evangélico. Ele fala, é o livro que mais fala do Messias, Mashiach. Tema: de todas as escrituras proféticas, o livro de Isaías é o mais famoso e sublime. Em nenhum outro livro obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e do seu reino. Por causa da ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações, prestou atenção aí, Rafa, aqui ó. Em nenhum outro livro obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e do seu reino, por causa da ênfase dada da graça de Deus à sua obra redentora com relação a Israel e a nação. O livro de Isaías tem sido chamado o quinto evangelho. Seu autor, o evangelista do Antigo Testamento. As duas divisões principais do livro ajudar-nos a encontrar o seu tema. A chave da primeira divisão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, fala sobre a denúncia. Ao ler essa seção, sentimos o estrondo da ira divina contra o apostata Israel e contra as nações idólatras que os rodeiam. Nesses capítulos são profetizados o cativeiro babilônico, as tribulações e os julgamentos nos últimos dias. A chave da segunda sessão, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66, fala sobre a consolação. Essa sessão contém profecias do regresso de Israel do cativeiro babilônico e da sua restauração e da reunião na Palestina. Nos últimos dias, baseando-se nas duas divisões,
visões, podemos resumir o tema de Isaías da seguinte maneira: a ira de Deus resultando na condenação e tribulação de Israel, e a graça de Deus resultando na sua salvação e exaltação. Então, do capítulo 1 ao capítulo 39 fala sobre o quê? A denúncia. Ó, Israel, você vai ser levado para o cativeiro, por quê? Porque você não obedeceu a lei do Senhor, você não cumpriu as suas obrigações, você rejeitou o Senhor, né? Você vai ver que em toda a Bíblia fala assim: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus. Então, é uma Bíblia que Deus vem falando em todos os livros, para que o Israel ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Por quê? Porque tem consequência. Tem pessoas que brincam com Deus, meu irmão. Deus é amor. Desculpa, não. Também não peguei a postura errada. Deus é amor. Deus ele é bonzinho. Mas Deus é bom, mas Deus ele é. As pessoas brincam, É justo. As pessoas podiam falar, Deus vai me perdoar, Deus não sei o que, então vou fazer assim, pronto. Então, isso, é brincar, né? Pessoas que gostam de zombar de Deus, de escarnecer a respeito de Deus, brincando com Deus, como se Deus fosse marionete. Mas a gente pergunta assim, às vezes, por que aquela pessoa tão ruim? E assim, a minha canal, aquele bandido é cruel, mata pessoas e não morrem. Por quê? Enquanto isso, uma criança inocente é alvo de uma bala perdida. Aí que você questiona Deus. Por que Deus? Por quê? Então, a questão daquela alma, daquele bandido que mata, que estupra, que assassina, ele não tem um juízo assim, na hora, é porque assim, Deus ele tem a conta, vai anotando, só anotando. Mas chega uma hora que Deus vai dizer, fecha a conta, eu vou cobrar. Vai. Então, é difícil de entender a mente de Deus. Por que o Senhor permite tal coisa e o Senhor permite tal coisa diferente? Então, assim, a gente fica, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente fica, meu Deus, por quê? Então, o livro do profeta Isaías é o primeiro livro dos profetas maiores. No livro dos profetas temos 17, 5 maiores e 12 menores. E ele, então, Isaías, ele encabeça esse livro dos profetas maiores. O nome é hebraico, fala para nós, Bíblia. Isso aí, não. Fala. Não sei não. Fala aí, ô. Fala, João. Fala o nome aqui. Ishayahu é o nome de Isaías, amém? Vamos lá? Esboço. Esse aqui é hebraico. Oi? Hebraico. Condenação, capítulo 1 ao 39, contra Judá. Você vai ver isso no capítulo 1 ao capítulo 12. Contra as nações, capítulo 13 ao 23. Dia do Senhor, capítulo 24 ao 27. Julgamento e bênção, capítulo 28 ao 35. Parênteses histórico, capítulo 36 ao 39. Aí vem a segunda parte, consolação, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66. A salvação da nação, capítulo 40 ao 48. A salvação servo, capítulo 49 ao 51. E futuro da nação, capítulo 52 ao 66. Isaías, vocês sabem como Isaías morreu? Cerrado no meio. Foi cerrado no meio. Isaías, ele foi um profeta que ele profetizou em qual reino? Vocês sabem? Não. Quem eram os reis? Por onde que ele morou, né? Ele profetizou. Aquele que os outros comparam com essa Satanás.
reis, né? É. Já alguns reis. Você lembra de algum? Não é o rei de Tiro, não sei muito. Não. Vamos lá. Isaías capítulo 1. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Quem? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então são 4 reis. Caramba, Acais também. São 4 reis. Ó, pergunta, te prova. Opa, Então já vai também. calma. Ele profetiza desses 4 reinos. E segundo alguns historiadores, Isaías ele era alguém muito chegado ao rei Uzias, né? E aí os estudiosos falam que o pai dele, né? Quem era o pai de Isaías? Aí o texto. Não. Olha o texto. Tá. Visão, Amós. Amós. Segundo alguns estudiosos, eles falam que Amós ele era irmão de Acais, tá? Então, Acais era tio de Isaías. E mandou matar o próprio rei. Rapaz. Então, ele teve... Mas quem matou Isaías não foi Acais. Eu ia perguntar isso mesmo. Quem mandou matar Isaías foi Manassés. Rei de Israel. Mas ele não profetizou contra Manassés, não? Não. Manassés é o rei de Israel. Aqui você está confundindo. Então, ele... Que loucura, o próprio rei mandando matar o profeta da condenação. Ele era do rei de Judá, né? Mas mesmo assim, é mesmo Mas é porque Manassés também não foi o pior rei, o cara. Pior rei. Foi o rei daquela. Foi o pior rei da Bíblia. É o pior rei da Bíblia. Tudo por causa do cara que não arrumar a própria casa. Bem, então vamos lá. Vamos no segundo livro. Arruma a tua própria casa e morre. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o outro. Já era. Segundo livro. Livro Jeremias. Não, foi o segundo dia. Primeiro, cinco livros proféticos. Nome hebraico. Só viu Yahoo. Yemayahu. Só isso. O quê? Yemayahu. Irmeyahu. Irmeyahu. Você está falando hebraico. Trabalhei com esse nome. Irmi-Ahu. Aí pode ser aqui, ó. Irmi-Ahu. Você está falando em hebraico. Né? Nome original. Irmi-Ahu, que significa o Senhor exalta. Autor. Jeremias. Data, cerca de 626 a 586 a.C. Local, Judá. Versículo-chave, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 10. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre mim, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A quem essa palavra foi dita? Hoje eu constituo sobre as nações e sobre mim, para arrancar
Babilônia, Nabucodonosor. Tem certeza? Mal começou o capítulo, já vem arrebentando. Normal. É o juiz contra a jornalista. Veja, hoje eu constituo sobre nações. É Deus falando para Ajudar. É contra ajudar. Vamos lá. Vamos no texto. Do início. A palavra que veio Jeremias de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra de Adonai veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amós, rei de Judá. E veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No quinto mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra de Adonai veio a mim dizendo. Aí, e aqui vai falar o que? A partir desse versículo. É o chamado de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei. Eu constituí profeta às nações. Então eu quem? Deus. Não. Jeremias. Não, que apareceu depois. A gente Então eu, disse Jeremias, Senhor, Adonai Elohim, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas Adonai me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, para livrá-lo, diz Adonai. Depois Adonai estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eu ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A quem esse texto aqui, versículo 10, está falando? Jeremias. Viu? Tem que ler o texto, o contexto. Porque quando falou assim, de arruinar, destruir, achei que fosse Babilônia. Ninguém sai por aí, não. Vamos Mas lá. como é que a gente pode entender? Não dá para entender. Como é que a gente pode entender desse texto aqui, que a gente, lendo o contexto, a gente entende que Deus está dizendo que vai levantar Jeremias para destruir. Sim. Mas quando isso acontece? Então, quando ele vai começar a falar a palavra de Senhor. Acerca da Babilônia. Sim, acerca da Babilônia e acerca de Judá. Não, sim, mas é porque o que acontece? Jeremias, na verdade, o Senhor usa Jeremias para trazer, para profetizar um juízo contra Judá através de Babilônia. Sim. Então a destruição dele, na verdade, é sobre a profecia, é sobre ele levantar a mão para profetizar profecias ruins, no caso, Não, de juízo. A ideia era que Jeremias, ele vai trazer uma palavra de alerta. Eu falei com você já há muito tempo. A palavra do profeta, ela só vai ter valia, só vai ser positiva se a palavra dele for atendida. Como foi Jonas, quando foi em Nínive e pregou lá, o Senhor vai destruir Nínive. O que aconteceu? Todos, desde o rei até o animal lá, mas se arrependeu. Então Deus, ele muda decretos. Já tinha um decreto para Nínive, ele mudou o decreto. Mas depois de ser mas naquele momento ali, ele mudou o decreto. Deu tempo de uma geração. Então, sim. a palavra, a profecia de Jonas, a palavra de Jonas, o profeta teve valia. O povo ouviu a mensagem dele. Mas como o povo, se vamos dizer que eles não dessem ouvido a Jonas, e havia instrução. Então, a palavra do profeta, ela não teve eficácia. Então, Jeremias muitas vezes profetizou, falou, se acerte,
Deus vai trazer destruição. Várias vezes o povo não via Jeremias, pelo contrário, até jogando poço, prisão, fez. Então, a consequência dos atos do povo e do governo veio. Ou seja, qual é o juízo que Deus vai mandar para o povo? Vai levantar Nabucodonosor para ver como um opressor da nação judaica. Eu achei, aqui está dizendo que foram anos e anos, né? Pela minha contagem aqui, só que mais de 20 anos. Só mais depois que Jeremias foi levantado para ser profeta. Ou não? Não, como assim? Por exemplo, aqui fala o seguinte: até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias. Aí a palavra do Senhor veio a ele dizendo, ou seja, até o fim do reinado de Zedequias, ele não era profeta ainda. Não, ele veio a ser... Jeremias, você vai ver que ele é sacerdote. Tá. Isso que eu queria saber. Ele vai, aí vai ter um momento que Deus vai chamar ele como profeta. Beleza, ele era sacerdote Mas até então ele é sacerdote. Até antes do fim do reinado de Zedequias ele era Aí sacerdote. vai vir como Ezequiel também era sacerdote, mas vai vir com a voz profética. Amém? Amém. Frase-chave: rei de rendição. Personagens principais: Jeremias, Baruque, Passur, Jeconias, Hananias, Zedequias, Nabucodonosor, Gedalias e Joanã. Conteúdo: no livro de Jeremias, a disposição das referências não é cronológica. Advertências contra o pecado e a promessa de juízo são prominentes em todo o livro, mas igualmente é a mensagem de esperança e restauração. Jeremias também advertiu para a inevitabilidade do cativeiro e pregou a necessidade da redenção diante do avanço babilônico. Várias vezes Jeremias trouxe uma palavra para o povo, mas o povo não dava ouvido à voz profética de Jeremias. Jeremias muitas vezes foi maltratado, foi jogado em calabouço. Então, chegou um tempo que o juízo é bem certo, não tem como mais, é inevitável que o juízo não venha. Aí veio quem? A Babilônia. Ficaram quantos anos, quanto tempo eles ficaram cristianos em Jerusalém? Sabe? Babilônia ficou. Sitiano. Eles não chegaram a ficar 2 anos. Sitiano. Foram 2 anos? Não. Foi mais? Foi 1 ano. 1 ano. Ficou sitiado, ninguém saiu. Ninguém sabia ninguém entrar. Acabou o suplemento. Depois de 1 ano, consegue invadir. Acabou a força. E a Gábia. Desespero. Então, por não ter dado ouvido à voz do profeta Jeremias, veio juízo na pessoa de Nabucodonosor. Esperaram ali 1 ano sitiado, invadido, conquistado, pegaram o povo, muitos morreram, mas uma grande remessa. Ficaram alguns lá no Jerusalém, mesmo de ficaram alguns lá, respingos, mas a grande maioria foi levada para o cativeiro. Essa extradição foi levada em 2 fases. Aí você vai entender que os amigos de Daniel, que era elite, foi levado na primeira, depois vai ser outro que vai ser levado depois. Então, esse evento de ser levado cativo para a Babilônia era o que Jeremias estava profetizando. Vocês não querem dar ouvido? Vai vir, vai vir. E aí, depois disso tudo, depois de eles não terem dado ouvido e vir os babilônicos, Judá vai ser levado para a Babilônia, não Israel, aquela muita gente só Israel, não, só Judá. Então, e é isso aí, mas enquanto isso está acontecendo, Jeremias está escrevendo o livro dele. Esse já é o segundo, porque o primeiro foi destruído. Você já viu isso? Não. O primeiro dele, o rei pega, Joaquim pega esse livro, queima, e fala assim:
Aí Deus fala com Jeremias: Jeremias, vai, escreve de novo. Ele começa a escrever de novo. Então, juntamente com quem? Quem era o emanuense de Jeremias? Baruch. Então, ele começa a escrever de novo, o povo é levado para o cativeiro. Passa quantos anos vai no cativeiro babilônico? 70 anos. Então, você vai ver que está se cumprindo a sequência da estátua de Nabucodonosor. A primeira foi Babilônia, né? Certo. Ouro. Ele é a cabeça de ouro. É um império que estava ali em evidência na época. Depois vai vir o peitoral de prata, que é quem? Os medos persas. Né? Que vai invadir, vai conquistar. São dos povos, né? Eram duas nações que depois a Pérsia vai sobressair sobre os medos. Então, eles vão chegar. Então, nesse momento, quem está em evidência é quem? É Babilônia. Mais interessante que Jeremias, ele é tido como profeta o quê? Chorão. Chorão por quê? Literalmente. Ele ficava o tempo todo pedindo para Deus, né? Chorão, porque Jeremias ele sabia o que ia acontecer com o povo. Então, Na ele verdade, não estava se arrependendo. E ele ficava intercedendo pelo povo. Deus, tudo que o povo sofreu, literalmente no cativeiro, antes que o povo sofrer, Jeremias sofreu. Porque, me corrija de errado, professor. O que o povo ia passar no cativeiro, Deus deu ordenado que o profeta passasse diante do povo. Tanto que o Jeremias ele teve que até se alimentar com costume, né? E o povo também, aconteceu isso com o povo lá no cativeiro, certo? Então, no caso, quando o povo foi cativo, Jeremias ficou. Antes. Aconteceu antes. O povo teve que pagar um valor exorbitante por um punhado de estudo de vaga. Mas a questão dele se chama do profeta chorão é que muitas vezes Jeremias ele falava, Deus dava uma palavra para Jeremias, e aí muitas vezes Jeremias ele não era bem recebido naquela palavra. O povo zoava, o povo zombava, porque várias vezes Jeremias trazia uma palavra e não acontecia. Aí Jeremias ficava também angustiado. Porque, como assim? Não entendi, mas desculpa. Porque Jeremias, muitas vezes, Deus mandava ele falar alguma coisa E não acontecia. É mesmo? Nunca leu o livro de Jeremias, não? Já li. Lê de novo para tu ver. Que algumas coisas Deus manda ele falar de advertência para o povo, mas o povo não dá, e Deus não compra aquele negócio que ele havia mandado ele falar. Eu achava que tudo tinha se cumprido, porque quando eu leio o livro de Jeremias, eu leio na ótica do cativeiro. E, por exemplo, parece que no capítulo 3, Jeremias, Deus manda Jeremias fazer uma cidade de tijolo, né, de barro lá, e aquilo ali é uma tipologia. É tipologia. De quando o povo Babilônia vai vir acertar a cidade certa. Aí Deus manda o Jeremias comer, né, o cocô lá. Também acontece. Ele não manda comer cocô, ele manda cozinhar no estrume. Ele não come cocô, ele cozinha no estrume. Que era uma coisa imunda para o judeu. Não, calma aí. Deus não manda Jeremias comer? Não. É fazer a comida. E Jeremias até fala assim: Senhor, eu sou um profeta, eu sou separado. Não. Permita que seja de animal. Eu juro que ele é isso no livro. Vê de novo. Dê mais de novo. É cozinhar no estrume. Assim. Era de humano. Aí permite que ele cozinhe estrume de animal. Entendi. Cozinhar, usar os costumes para ser cozinhar. Tipo lenha. Dê com calma. Mas o que é que não se cumpre, pastor? Então, tem um assunto que ele fala que ele não cumpre. Deus não cumpre. E ele chora. Então o choro dele tem a ver
um não cumprimento e tem a ver com o quê? Aquilo que Deus estava a ponto de deixar acontecer sobre a nação. Você vai ver que o livro de Jeremias, nesse contexto de falar e não acontecer, e o livro de Lamentações já é outro contexto. Quando o povo já era levado para sair. E ele ficou de Jerusalém. Não, ele vai para o Egito. Ah, é? Vamos lá. Mas depois lê com calma. Você me fala, vamos lá. Conteúdo. No livro de Jeremias, a disposição das referências não é cronológica. Advertências contra o pecado, promessas de juízo, são preeminentes em todo o livro. Mas, igualmente, o é a mensagem de esperança e restauração. Jeremias também advertiu para a inevitabilidade do cativeiro e pregou a necessidade de redenção diante do avanço babilônico. Temos Isaías como Jeremias levavam a mensagem de condenação ao Israel apostata. Enquanto o tom de Isaías é vigoroso e severo, o de Jeremias é moderado e suave. O primeiro, Isaías, leva uma expressão da ira de Deus contra o pecado de Israel. O último, Jeremias, uma expressão do seu pesar por causa deles. Ao repreender Israel, Isaías imergiu sua pena no fogo. Já Jeremias, nas lágrimas. Isaías, depois de denunciar a iniquidade de Israel, promoveu com êxtase de alegria ao ver antecipadamente da independência vindoura. Jeremias teve um vislumbre do mesmo acontecimento feliz, mas este vislumbre não foi suficiente para enxugar as lágrimas ou dissipar a névoa do seu pesar pelo pecado de Israel. Por causa desse último fato, Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas, o que abaixo se segue considerar como tema do seu livro, o amor imutável do Eterno ao seu povo apostata e a sua tristeza por causa das condições destes. Bolso, a chamada de Jeremias, a profecia contra Judá, a condenação da nação, os conflitos do profeta, a consolação da nação, a queda da nação, as profecias contra as nações e a queda de Jerusalém. Amém? Então, Jeremias vai ser... É um livro que usa muito a tipologia. Você vai ver a questão do cinto, do terrado, do tijolo, do barro. Então é um livro cheio de simbologia ali, que vai falar sobre a questão de Judá, do seu povo, trazendo uma palavra. E é um livro de Jeremias que Daniel, quando lá no cativeiro já, ele vai ter o quê? Vai Deus escrito e vai ver que 70 anos já se passaram. E com isso vai fazer, vai conversar com o povo, vai começar com o livro, para levar isso ao rei da época, Ciro, que vai dar aula nova para que Timóteo sejam repatriados. Amém? Aparece uma misteriosa lá, é o filho de Nabucodonosor. Filho de Nabucodonosor. Ali já são os métodos dessa que chegam para invadir ou não? Sim, são métodos. Então o primeiro rei é Babilônia, cabeça, aí depois é o Médio Persa, aí o rei é trocado nessa hora. Tá muito misteriosa, né? E ali tem essa quebra, né? Deixa eu ver se é lá no Daniel. É lá no Daniel. Da frase, né? Vamos lá, Lamentações. Vamos hebraico.
Eu falei, pastor, onde é que está escrito isso? Não lembro não. O quê? Lá, Deus comeu. Não, eu li todo, rapaz. Nome hebraico, Eikiar. Como? Vamos lá. Livro do profeta Jeremias. Capítulo 1, versículo 1. Está prestando atenção na aula? Ah, tá. Ah. Vamos lá. O que está escrito aí no capítulo 1? Nem o Vitor pesquisando no Google ele consegue dar o capítulo versículo certo. Pode Capítulo 1, versículo 1. Como faz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Amém. Aí você vai ver aqui, ó. Desculpa. Você vai ver que o livro de Lamentações, ele começa com essa expressão, como jaz solitário. Por isso que é Eiká, como, significado. O livro de Lamentações, ele é um complemento do livro de Jeremias, tá? Então, autor, Jeremias, data, 586. Você está vendo que está chegando o quê? Perto de 586. É quando eles vão ser levados para o cativeiro. Tá? Local, Judá, versículo-chave, capítulo 2, versículos 5 e 6. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou o esquecimento às festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Interessante que o livro de Lamentações, você vai ver aí, o alfabeto hebraico. Só tem na Bíblia. Zayn, Val, É o que? Não faz o livro de Lamentações. Zayn, Val, Aí tem a. Bet, Não só tem? tem, Errê. O livro de Lamentações, ele é um cântico único, sabia disso? O livro de Lamentações é único? É um cântico único. Ah, tá. Cemitério. Você sabe o que significa cemitério? Significado do cemitério? Não? Cemitério significa dormitório. Tá repreendido. Não dorme não, mas não entendo. Eu até de ver. Seu significado é dormitório. Pagar para o cemitério de Abraão. Vamos lá. Não é imundo para os judeus, não é o cemitério? Oi? O cemitério é imundo para os judeus, pastor? Não é que seja imundo. Na questão ritual, ele não pode pisar em. Por exemplo, lá, você sabe que Israel não tem sarcófago, é um chão. E assim, o cemitério, ele é demarcado. Aí tem placa assim, que fala assim, aqui é o cemitério. Aí os deuses atravessam para pisar naquela terra que é o cemitério. Porque ritualmente estaria impuro
falou, hoje mesmo estará no paraíso. Falou, foi o seio de Abraão, foi no paraíso. Acho que eu fiz Então, a partir disso, então, isso é o paraíso já? É porque eu. Aqui, naquela época, antigamente, antes de Cristo morrer, eles tinham que era o seio de Abraão. Né? Então vai tirar Que? Não é necessariamente um céu, né, pastor? Não é o céu. Não, o céu é só o tempo. Não é o céu. Bem expedito para o que tem preparado. Esse é o céu. Não é o céu propriamente dito, né? É o paraíso. Se existe céu, então esse daqui é qual? Se existe 7. Aí varia muito, né? Uns falam 7, outros falam 3, outros falam 10. Na Três. cultura judaica são 7, né, pastor? Não, na cultura São judaica 10. são 10. São 10? Então eles estariam dizendo 10. Isso, não quebrou não, pastor, Desculpa. Eu vi um pastor que ele é muito simpatizante com o judaísmo também, até uma debatização provocante, aí ele estava dizendo que na cultura judaica são 10. Aí eu pergunto até se o pastor sabia explicar quais seriam. Aí o pastor falou que não, que na Bíblia só tem 3. Mas nem o 3 ele soube explicar, porque a Bíblia também não explica muito bem, né? Assim, aí eu não sabia dizer. Ele não trazia a questão de Paulo, Ele fala, eu sei que mas tem na cultura judaica, nas Midrash, fala de 10 céus. 10 céus. E que para que o homem chegue a essa plenitude de varão perfeito, tem que passar por esses chamados 10 securos, Eu acho 10 livros. Eu acho que ninguém. Então, se ele já é mandamento, vamos botar? Não, é tipo assim, é uma fase que fala. Eu acho que ninguém chega, porque lá no Apocalipse a gente vê as almas dos próprios santos, eles estão no céu, mas não estão no céu de Deus. Estão embaixo do trono. Então, ou seja, nem os santos conseguiram chegar no céu. Sim. Eu já ouvi falar que ninguém, a não ser uma caça de anjos, está na presença Dos céus e mas eu acho que isso é coerente, não acho não. Eu acho que E esse ser que está junto com o Eterno, ele tem cinzado, ele cobre os olhos, Serafins. os pés e voa. Por quê? Então, se ninguém, então, pastor, se ninguém, então nem Jesus, então vamos botar. E aí, tem essa questão aí. Tem uma questão. Então, se ninguém, Jesus é Deus. É a mesma. Vamos lá, vamos puxar pra cá. Estevão viu ele voar lá. É a mesma pessoa. Deus está sentado no trono? Isso é um sentido figurado. Deus está sentado no trono. Isso é um sentido figurado. É Cristo. Mas como é que pode? Pastor, que nem eu creio. Eu isso, a gente, como estudante, Cristo é sentado no trono. que Deus é Espírito. Mas Estevão vê, né? Não é complicado. Estevão, na hora de morrer ali, eu acho que Deus Ele fala que penso, ele vê os céus os abertos, abertos e Yeshua, a destra do Pai, ele se levanta para receber o grua de Estevão. Né? Isso. Eu acho que Deus ele é Espírito. Isso a gente sabe. Mas eu acho que ele se manifesta de formas pessoais para cada pessoa. Às vezes Ninguém nunca viu Deus. não, sim. Não, vamos lá, vamos pensar. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém. Se alguém vê Deus, ele não pode ficar vivo. Exato. Bom, Sim, então, a Bíblia está te falando que ninguém nunca viu Deus. O céu onde Deus está é inacessível, ninguém pode estar lá. Você tem que usar a mente para. É difícil de assimilar, absorver, mas tem coisas que. Mas e o Estevão antes de morrer? Mas é mais dificuldade mesmo. Assim, Do escritor, no caso. Ele vai ter visto vi Yeshua assentado, ele fica de pé, a destra de Deus. Então, é uma linguagem que Cristo ele veio para receber o espírito de Estevão.
Mas não vai, aí tem que compreender. O problema dos cristãos é que ele quer espiritualizar tudo. Não é? Tem coisas que é literal, tem coisas que é figurada, tem coisas que é comum, não é espiritual. Tem que saber separar essas coisas. Vamos lá. Tema: Lamentações é um apêndice à profecia de Jeremias. Como eu falei, ele vai fazer conjunto com o livro de Jeremias, que registra a tristeza aguda e dolorosa do profeta pela miséria e desolação de Jerusalém, resultante de seu sítio e destruição. As dores e lamentações expressas na profecia de Jeremias encontram aqui o seu auge, o rio de lágrimas que corre ali. Neste livro transborda. O objetivo principal do livro era ensinar aos judeus a reconhecerem a mão castigadora de Deus e a sua calamidade, e que se voltasse a Ele com um arrependimento sincero. Então, vê que o livro de Lamentações vai falar sobre isso. Tem que se voltar para Deus, porque por exemplo, vamos lá, Salmo 127. Ali era o último choro de Jeremias. Pelo amor de Deus, bora. O livro de Lamentações, ele vai pegar, mas também já vai embarcar no cativeiro. Salmo 127. Salmo 127, ele é um cântico de peregrinação. É um salmo de Salomão, pode ler. Não, comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, O João, vamos também. 127. Não, 137, desculpa. Salmo 137. Um dos dias da Babilônia, a vida cantamos e choramos, quando nos reunimos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio do mar, pendemos de nossas almas. Onde há aqueles que nos levaram a pediam uma função, e aqueles que nos deixam desalegrar, e que nos deram semelhante dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, olha para mim, esquece a direita da sua destreza. Se não lembrar-te de que apegue-se a língua do céu da boca. Se não preferir o julgamento de amar a alegria. Lembre-se, arrasar até os seus alicerces. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Elisa, que ele te retribuiu o mal que tu nos fizeste. Amém? Então, é um salmo que vai falar sobre quando eles vão ser levados para onde? Os caras estão muito pedindo, canta a música aí, vai. Do ano, mano. Ai, canta aí, porque o povo de Israel é um povo muito alegre, muito festivo, né? Então, eles já. Conta aí pra gente, velho. Conta aí, toca a harpa. É tipo debochando. Canta. Que motivo nós temos para cantar? Eu falo assim, perdura a harpa do salgueiro é um tipo de lamento, né? Não poder mais cantar um louvor a Deus. Então por isso que ele é chamado o livro de lamentação de cântico fúnebre, cantado no funeral. Foi o pior período que eles passaram, pastor. Sim, tanto é que depois também. Acho que não. Eu acho que sim, cara. Sabe por que eu acho que sim, pastor? Porque eles. Qual é o maior problema para todos nós aqui? Qual é o maior problema do povo de Israel com Deus? Idolatria. Israel foi preso lá no Egito, foi solto, continuou na idolatria. Tudo que Israel passou continuava
Israel foi para Babilônia quando saiu de Babilônia, acabou a idolatria. Nunca mais. A última idolatria de Israel foi antes da Babilônia, depois não mais. Acho que você falou de sofrimento. De tudo. Eu achei que sofrimento Porque assim, foi a questão da opressão no Egito, ali você vai ver que é uma consequência de um reino que foi mudando. Isso, uma coisa gradativa, isso. Mas é diferente de você Babilônia eles tiraram da terra deles. tirar, mas o que você fez por fazer isso. Nessa questão. O texto que eu vou lembrar, o senhor deve saber, que quando parece que os judeus, os judeus desejavam que os filhos dos babilônios, eles desejavam pegar a cabeça da criançada e esmagar na rocha. Chamados de salmos precatórios, né? Não é? Ele não tinha esse desejo de amassar a cabeça dos garotinhos? Isso. Só tá raro que eles tinham no Babilônia. Porque os judeus, eles tinham um tempo como marco. Muitas vezes eles confiavam mais na arca do que no próprio Deus. Você lembra um episódio que eles estavam perdendo a guerra? Né? Ele falou, vai lá, pega a arca para que nós possamos vencer. Aí que a arca foi roubada pelos filisteus, levado. Aí teve a morte dos filhos de Eli. Porque eles tinham uma arca com a presença de Deus, mas não viviam isso na intimidade deles. Né? Nós estamos seguros que temos a presença. Eles viviam isso na totalidade. Mas não viviam para Deus. Temos a presença, mas não vivíamos para Deus. Então eles colocavam a sua confiança, a sua fé, a sua vitória, o seu poder na arca. E não estava na arca. Estava em Deus, em confiar em Deus, em obedecer a lei, os mandamentos de Deus. O senhor falou da mitologia da, o senhor sabe me dizer se eles têm alguma teoria de onde a arca está? Se está na Babilônia? Tem muitas teorias, né? Tem muitas teorias. Uns falam que foi levada pela rainha de Sabá ao original e eles ficaram com uma réplica. Tem uma teoria que Jeremias ele enterra a arca. Tem uma teoria que descobriram onde estava a arca, estava ali para a Ásia, uma área ali, e que tem soldados que estão ali tomando conta, pessoas que cuidam ali do local onde está a arca. Normalmente quando chega a uma certa idade, elas morrem. Pessoas que entraram ali para ver a arca ficaram cegas. Mas qual o seu acredito? Qual o seu acredito? Eu acredito mais na questão de que a rainha de Sabá levou original. Salomão do Israel. Salomão não. Salomão estava desviado. Aí o sacerdote, vendo que o rei estava com caminhos errados, o que fez? Eles trocaram. Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde aí os dois iam acontecer. Aí para evitar que a arca fosse levada, fosse profanada, o que eles fizeram? Eles mandaram. E a história vai ser essa, a história. A história vai ter que o filho que nasceu dessa rainha de Sabá é um filho dela com Salomão, ele foi um rei naquela época, e um rei temente a Deus. Tem um documentário até recente da Discovery Channel, até uma edição comigo sobre isso. Aí no documentário diz que a igreja católica lá na Etiópia, uma igreja subterrânea. Se realmente ela tiver a morte também, vale os critérios de pegar, de olhar dentro continuam? Não. É mesmo, pastor. Porque tipo assim, se os sacerdotes entregaram a arca, ela não era para ter morrido? A rainha? A princesa? A rainha não era para ter morrido? Por quê? Por que ela não pegou? Os filisteus pegaram, morreram? Os filisteus? Eles não para ter. Só vale para. Será que só vale para Israel? Decreto só vale para Israel? Porque eles sabiam
vou dar uma descida, vou olhar dentro da água. Morreu 70. Para Israel, Isso eu sei. porque ele sabe. É verdade, é verdade. Aí eu tenho. É uma boa pergunta. Mas eles acabaram devolvendo a arca porque estava tendo doença na. Isso. Quem? Os filisteus. Não, ali os filisteus foi porque eles estavam zombando, zombaram, voltaram no templo de Dagon e começaram a zombar. Mas tem um episódio que os judeus eles têm ali a arca com eles, aí os estudiosos vão querer olhar dentro da arca. Eu sei. Morre. Como é que você acha que a pessoa Quando vai ele olhar pegar dentro um da banana arca? lá dentro, pastor. Hã? Quando ele pegar um banana lá dentro, É. do lado. Vamos lá. É interessante isso, vamos supor que a arca realmente esteja lá. Eu acredito Mas se o que judeu vier, eu até hoje, né? Decreto. não acreditava nessa teoria. Eu acredito que hoje Deus não está na arca. É porque a gente já veio, né? Naquele momento, aquela fase. Era para aquele período. Você lembra quando Jesus ele entrega a sua espírito a Deus? Que hora era? Não, fala na nossa hora. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Aí em tuas mãos entrega o espírito, vai e morre. Nesse exato momento, o que acontece? Terremoto. O céu se Céu se escurece, escurece. terremoto. Mas no tempo, o que acontece? O tempo, o velocidade, né? De cima para baixo. Não, de baixo para cima, perdão. E aí, o que eles veem ali após o véu? Não sei. Não sei não. Não é nada. A arca não está. Não. Não, mas ali de fato já não tinha mais Não tinha nada. arca. Então, a arca era um objeto para aquele momento, para aquela época. Está entendendo? Sim. Então hoje Deus não. O que Deus fala? Deus ele não habita. Céu do céu Agora é o trono de Deus. Então, eu creio que hoje, se você encontrar a arca, foi para aquele momento. Tá, vários dias, Né? Vamos lá. Mais um monte de exemplos, né? Espírito a gente voltar nos níveis você achar a vaga as coisas que tem lá, mas não parte. Relíquia das relíquias. Não vai ser. Até o final dos tempos não vai não. O museu, Eu acho que os Esqueci cavaleiros. o anticristo vai pegar a vaga de Templários? Os templários. Vamos lá. Final dos tempos. O anticristo batendo com a vaga de arame. Deus em sua calamidade. Deus em sua calamidade e que se voltasse para ele em arrependimento e sinceridade. O triste cântico de Jeremias foi adotado pela nação judaica. Os judeus cantam esse livro toda sexta-feira junto ao Muro das Lamentações, em Jerusalém. E leem na sinagoga em jejum, no dia 9 de agosto, o dia destinado à lamentação das 5 grandes calamidades que sobrevieram sobre a nação. Resumiremos o tema de lamentações da seguinte maneira: as desolações de Jerusalém, o resultado dos seus lamentos, da seguinte maneira: o resultado dos seus pecados e castigo, e um Deus fiel que visava conduzi-lo ao arrependimento. Então, o livro de Lamentações até hoje é usado quando? No dia chamado festa Tishabiá, que é o quê? Tishabiá é uma festa que fala sobre a segunda destruição do templo. A primeira foi com quem? A primeira foi com Babilônia. Babilônia, a segunda. A segunda foi o Tito. Né? Então, ele conta sobre a segunda destruição do templo. Então, O Tito que botou a cabeça de porco no templo? não. Foi bem antes, né? Cadê Epifano? Então, foi no Macabeus.
Desculpa. Então, essa aí é que ele está aprendendo. Então, esse livro ele é cantado nessa festa de Tishrá e toda sexta-feira, que é o Shabat, né, os judeus, que é no pôr do sol da sexta-feira, eles vão lá para o mundo das lamentações e cantam o livro de lamentações. Ok? Esboço: a miséria e desolação de Jerusalém, a ira de Adonai, a consolação, a destruição do sítio, o pedido de perdão e restauração. Sim? Pastor, tu trouxe o notebook? Não, né? Não, vou matar, cara. Oi? Vou matar ele. Vai formatar em novo. Vamos lá. 4 e Iequiel, significa Deus fortalece. Autor: Ezequiel. Ano: 593 a 573 a.C. Local: Babilônia. então, Ezequiel ele vai ser um profeta pré-cativeiro e durante o cativeiro, tá? Mas passa a data aqui em cima mesmo, por quê? Qual? 593 a 563. Que manda meu Escrito, né? livro foi escrito. Ah, tá, mas ele não viveu isso aqui Não. Tá, Um pouco tempo. Vamos lá. A glória do Senhor. Versículo-chave, capítulo 36 de Ezequiel. Vai ajudar no capítulo 37. Capítulo 36, versos 33 a 35. É seu pedreiro. Assim diz o Senhor Deus: no dia que eu vos purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como um jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Jardim do Éden está vazio? Jardim do Éden está vazio? Não, pode ser só uma linguagem. Frase-chave: exílio e restauração. Conteúdo: Ezequiel encarregou-se de sempre lembrar os exilados sobre pecados que haviam trazido eles para esse lugar. O juízo divino, assegurando-os, entretanto, da bênção futura que Deus daria ao povo de acordo com a sua aliança. Os capítulos 1 ao 24 foram escritos antes da queda de Jerusalém, para lembrar os seus companheiros de cativeiro que o juízo de Deus contra a cidade e o templo certamente viria. Já os capítulos 38 ao 48 contêm profecias da futura restauração de Israel, ainda por cumprir-se no reino milenar. Tema de Ezequiel. Ezequiel exerceu seu ministério
profeta na Babilônia, começando 7 anos antes da destruição de Jerusalém e encerrando 15 anos depois. Então vamos ver, 7 mais 15, quanto? 22. Então ele vai ter esse papel de profeta em torno de 22, 25 anos. Como a Isaías, sua mensagem foi de denúncia e consolação. O ponto central das predições de Ezequiel é a destruição de Jerusalém. Antes deste acontecimento, seu motivo principal era chamar ao arrependimento daqueles que viviam em segurança descuidada, admoestando-os o que não abrigasse a esperança de que, com a ajuda dos egípcios, sacudiria o jugo babilônico. Vamos lá, vamos ler Ezequiel 17, versículo 15 ao 17. Ezequiel 17, versos 15 ao 17. Pode ler? Pode ler. Ezequiel 17:15. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandasse cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrará a aliança e ainda me escapará? Fico eu, diz o Senhor Jeová, que no lugar em que habita o rei, desculpa, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma. Com ele em guerra, levantando trincheiras, edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Amém? Assegurando-lhes que a destruição da cidade e do templo eram inevitáveis e se aproximavam rapidamente. Depois desse acontecimento, seu cuidado principal foi consolar os judeus desterrados, dando-lhes promessas de libertação futura e restauração da sua terra, animando-os com a certeza da libertação futura. Então você vai ver que Ezequiel vai ter um papel fundamental, fazer que aquele, já que vocês não deram ouvido aos seus profetas, como Jeremias, Isaías, então agora vocês estão aqui na Babilônia, cativos, e vai dar esperança que vai passar, 70 anos, vai passar. Enquanto isso, vocês casem, tenham filhos, prosperem, orem pela nação para que os seus governantes abençoem vocês. Então ele Ezequiel dá palavras de motivação para o povo. Sua esperança. É a esperança de que logo isso tudo vai passar. Até que vocês vão ter a oportunidade de voltar, ser repatriados. Vocês não vão ficar aqui para sempre. Quando chega esse tempo, quando Ciro dá esse avó de voltarem para a sua terra, nem todos vão voltar. Alguns vão preferir ficar na Babilônia. Tá? Mas daqueles que voltaram, eles vão ali. Aí você vai entender o livro de Ageu, Zacarias, que foi nesse contexto que foi escrito, né? Ele reconstrói o livro de Neemias, ele reconstrói os muros, o templo, o sol, para estar ali adorando o Senhor. Vamos lá. Esboço, julgamento, comissão, Jerusalém, nações e restauração. Amém? Uma pergunta? Não tem dívidas? Não. Quinto e último livro, profeta.
autor do profeta. Oi? Maiores menores. Ao livro dos profetas, ao todo é 17. 5 maiores e maiores. E 2 e 5 E menos. 12 12 menores. menores. Qual a diferença, João? Qual a diferença? Vamos ver. Boa, boa. 5 mais 12, 17. Eu vou corrigir os Aí profetas. você capítulo. O 5 então tem mais capítulo do que o outro. Entendeu? Essa é a diferença. Fala assim, vai você. Então, quinto livro, Não, eu disse aí com pastor Marcelo Silva. Carlos. profético. Daniel. Aí, Daniel é o único livro que é parecido com o português. Xaná. Daniel. Dani. Daniel. Deus é o meu juiz. Aqui a criança também fazer um monte de besteira. Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Vamos lá. Nome original. Dani. Significa Deus é o meu. Juiz. Autor, Daniel. Eu vi um comentário, né, que Dá pra falar isso também. dizia que Daniel ele era eunuco. Que isso? Não ter filho. Se a pessoa querer dizer heresia, Não, eu creio isso aí, pastor. Sério? Eu creio que Daniel Mas ele não teve filho. Daniel não. Não? Não. Sério? sabe por que eu Achei que ele fosse casado. Tecnológico, eles levaram para servir no palácio. E nem todo mundo que serve no palácio é eunuco. Mas, poxa, quem foi o chefe dele? Eunuco, cara. Não, é um comentário que diz que. Eu creio isso aí. Vamos lá. Eu não podia. Data: final do século VI a.C. Local: Babilônia. Versículo-chave. Vamos lá. Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. Eu jurava que Daniel tinha família. Não dá Quando ele foi levado para Babilônia, ele era jovem. Ele está se baseando Não, na Capítulo 4, verso 34 e 35. Quem achou pode ler. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer ao Altíssimo, louvarei e glorificarei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. É o que tem também. Todos os povos da terra serão como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te por que ages assim. Continua? Não, tá bom. Você vai ver que quando você lê o livro de Daniel, várias vezes ele desmaia. Várias vezes ele. Eu acho que eu nunca li a fundo A isso. presença do Eterno ele desmaia. Tamanho era o que é voz, a glória. Aí o que a gente faz é o anjo vai se reanima. O quê? Não. E ele não entende a profecia quase nenhuma, né? Oi? Ele não entende a quase profecia nenhuma, né? Que pediu para o anjo explicar Explicar para ele. Mas imagina. É. No final dos tempos assim, É. é difícil. Muita igreja faz campanha de oração em jejum de 21 dias, né? Comendo Levando verduras e legumes. em conta quando Daniel ele ora ao Senhor, aí texto, por não entender o texto, ele fala que o anjo demorou 21 dias para trazer a resposta para Daniel. Aí eu pergunto,
Ele demorou 21 dias. Não, Deus demorou 21 dias para dar a resposta para Daniel. Não, ele estava voltando lá. No mesmo dia, Deus dá a resposta a Daniel e manda o malarco, o anjo, levar mais do que um príncipe da Pérsia que contendeu contra Gabriel. Então, por essa Deus respondeu no mesmo dia. mesmo dia. Mesmo momento. Então, ele fala, Deus demorou 21 dias para responder. Não, Deus respondeu no mesmo dia, mas devido à contenda, a luta que teve entre o príncipe da Pérsia com Gabriel, não pôde permitir até que Miguel. Desculpa a ignorância, pastor, mas quando fala assim, príncipe da Pérsia, seria. Então, na matéria angelologia, tem essa classificação de anjos. As classificações de anjos, né? Tem um debate, né, sobre se Príncipe da existe principados territoriais, né? Assim, o principado. Então, deixa eu falar aqui, ele era o quê? Principado da onde? Não, Da Pérsia. da Pérsia. Então, ele era um dos principais entidades demoníacas da Pérsia. Então, ele dominava aquela região. Então, por Gabriel ele ser menos poderoso do que o principado, Ele era menos poderoso que pede auxílio a Tá, entendi. Miguel ou Micael. Né? Mas Micael vai descer. Agora que esse Micael desce e desce aquela luta lá, se eu te repreendo. Vamos lá. Caraca, imagina, 21 dias ele lá no Deus. Frase chave, a soberania de Deus. Personagens principais: Daniel, Nabucodonosor, Dario, Hananias, Azarias, Misael. Quem é Hananias, Azarias, Misael? Sadak, Mesaque, Abednego. É interessante que quando eles chegam lá na Babilônia, eles têm o nome trocado. Né? Mas o mais engraçado é que as pessoas pegam esses livros e tentam fazer o mesmo que o Daniel fez, não sei o quê, mas aqui na Bíblia diz que eles tinham muita sabedoria, mas as pessoas não buscam ter a mesma sabedoria. Mas por que As pessoas são hipócritas. Sabe que a parte não vou fazer um jejum de 21 dias aqui? Como é que é? Daqui a pouco tá na rede social. Você concorda? O que é jejum? Você fazer um período, certo período do dia ou 2 dias, e nesse período você buscar Deus o tempo todo. É isso que eu imagino. É isso que eu imagino. Não adianta, pô, beleza, eu vou fazer jejum, mas pô, todo dia eu tô mexendo no celular, vou falar besteira, pô, não é jejum, você é o dia todo. Aí a pessoa fica 21 dias comendo alface, eu tenho uma dificuldade, né, de aceitar. Vou fazer jejum de celular. Eu não consigo, não adianta. Jejum É comida, sacrifício. é a minha carne, eu vou sacrificar. Isso aí, eu também acho. O jejum, que quando eu estava fazendo jejum, juro mesmo, é assim mesmo. Eu não faço depois de jejum, mas quando eu faço, é do jeito que o Rafa falou, eu me abstenho, tá certo? De tudo, assim, o meu jejum é quase como o Shabat. Porque o Shabat a gente tira o sábado para de fato, dedicar ao Senhor, né? O máximo que eu fiquei No meu jejum eu tento fazer isso, que nem na igreja que nós éramos, eu vivia discutindo casa. Não, mas cara, discutindo assim, discussão saudável. Pode mais. Porque o jejum lá, a pessoa cear no domingo, Pode mais. a pessoa tinha que jejuar de sábado, meia-noite, a domingo, meio-dia. Ela falava assim, pastor, eu não vejo lógica nenhuma a pessoa jejuar meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque a pessoa está dormindo. Como é? Aí o que eu fazia? Eu não jejuava, até uma rebeldiazinha, mas depois eu parei com isso, eu vi que eu estava errado e parei. Eu falei, eu não vou jejuar meia-noite não, eu falei o seguinte, eu vou jejuar domingo o dia todo, eu jejuava antigamente, quando eu estava na igreja, domingo o dia todo, quando eu acordava, e só ia comer de novo depois do culto da noite. Aí eu tirava o dia todo do Senhor mesmo, eu ficava tocando violão, orando, eu acho isso legal, mas O máximo que eu fiquei sem comer mesmo, assim, jejum foi uns 3 dias, eu queria ter ficado mais, mas aí a fome bateu. Eu não estava aguentando mais. Vamos lá. Conteúdo. Em
605 a.C., Nabucodonosor levou Daniel e outros cativos para a Babilônia. Você lembra que eu falei? Teve duas eras. A primeira era foi uma, depois foi outra. Daniel recebeu um lugar de destaque e responsabilidade no reino de Nabucodonosor. É interessante que no livro de Daniel, Deus fala como é que Deus trata Nabucodonosor. É o servo dele? Assim, Nabucodonosor, meu servo. É porque servo é aquele que obedece as ordens de Deus. Ele obedeceu. Então, depois da morte A noite inteira Deus transformou um caim. Virou fera. do rei, Daniel aparentemente perdeu seu lugar de prestígio, mas foi chamado de volta à corte para interpretar o escrito que apareceu na parede durante a festa promovida por Belsazar. E aí, O nome dele era Beteu Salgado. vou colocar aqui para vocês. Cara, pra mim é muito canso. Mas não imagina como é que uma pessoa vive na fera assim, não doideira. Por isso que eu não duvido dos vídeos Quer imitar Deus? Você quer imitar Deus, filho? Por isso que eu não duvido dos Faz vídeos. o que quiser. Eu não estou limitando Deus, estou falando como é que seria. Por isso que eu não duvido dos vídeos. Oi? Não tá falando por isso. Por isso que eu não duvido. Maria. Se transforma em fera. Taquel? O que é isso? É uma misteriosa. É igual aqueles filmes. Então, quando Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor, estava festejando ali com a corte dele, bebendo vinho nas taças que eram do templo, estava utilizando os utensílios do templo, vai aparecer uma mão escrevendo na parede o quê? Mene, Tekel, Parsim. Alguém sabe dizer o que significa isso aí? É que seria invadindo a Síria. Calma aí. Não, pela Pérsia. Foste, eu estou tentando traduzir aqui, rapaz. Foste pesado na balança e achar de falta. É isso aí, pastor. Pelo que eu tô falando, é isso aí, ó. Mene. Eu achei que fosse mesmo. Botei fé. Deus, vamos lá, teu reino vai ter um fim. Mene, teu reino vai ter um fim. Tekel, pesado foste achado em falta. E Parsim, o teu reino foi dado a outro, aos meros persas. Então é por quê? Porque ele fez aquele ato que era uma profanação de usar. Que idioma é esse? Tem alguns estudos? Alguns falam que isso aí é uma Aliança de medo persa? Tanto é que ele não Que conseguiu. os persas, quando chegam, vê o escrito, né? Não, os babilônios estavam lá com Entendi. eles não entenderam. Aí eles foram chamar o sábio, não conseguiu. Aí tem que chamar Aí chama Daniel. Daniel consegue. Então, não tem aquela questão de quando os persas chegaram, eles souberam que o Deus dele, que o Deus de Daniel. Não. Peraí, não foi nada Eu vi esse episódio na Record. Mas não foi isso aí, não. Essa parada não vi, não. Deixar a mulher viva pra ficar meu lugar. Não chega ali. Dá um meia, né? Essa Não deixa a mulher viva pra ver Meu novela. Deus, o que você Mas faz? eu perguntando pra ele, aonde que ele viu isso então? Então, o que acontece? Essa porcaria de vídeo de TikTok que fica aparecendo 1 minuto depois, e foi mal. Não, eu que tô. Vamos lá. Tá bem gravado. Não pode ver TikTok. Vamos lá. Passa mais tempo no A festa Ah, foi promovida por Belsazar. Daniel foi nomeado um dos 3 presidentes durante a administração de Dario e viveu até o 3º ano de Ciro. Seu ministério foi testificado por sua vida pessoal e por suas profecias e o poder de Deus. Embora no exílio,
o povo de Israel não fora abandonado por Deus. E Daniel revelou muitos detalhes do plano divino para o futuro do povo. Daniel revelou muitos detalhes do plano divino para o futuro do povo. Daniel também descreveu o curso da história dos poderes gentílicos, desde os seus dias até a segunda vinda de Cristo. Tema do livro de Daniel. O livro de Daniel é, na sua maioria parte, uma história profética dos poderes gentílicos mundiais, desde o reinado de Nabucodonosor até a vinda de Cristo. O profeta, em geral, salienta o poder e a soberania de Deus com relação a Israel e os revela como aquele que determina o destino do povo escolhido através dos séculos até a restauração final. Daniel, por outra parte, destaca a soberania de Deus como aquele que domina e governa os negócios desse império, até a época da sua destruição na vinda do seu filho. A visão é de um Deus que governa cheio de sabedoria e de poder. Reis que desapareceram, dinastias e impérios que surgiram e caem, mas enquanto Deus ele é entronizado nos céus e governa os seus movimentos. Então, o livro de Daniel vai trazer isso, né? Muita questão do governo gentílico, vai trazer algo profético também, né? O único livro do Antigo Testamento que fala mais de algo profético futuro é o livro de Daniel. Nem tanto os outros profetas, mas é mais dele. Certo. E alguns outros, você vai ver também de Israel falando de algo que vai acontecer futuramente, que era a descida do Espírito Santo, mas mais mesmo é o livro de Daniel que fala sobre essa profecia. E o livro de Daniel tem muita simbologia, você vai ver muito isso, né? A questão da roda, o livro de Ezequiel também, a roda com olhos por dentro e por fora, a asa que tinha olhos por dentro e por fora, mas Daniel também tem essa questão, né? Chama que era querubins. É daí que puxa aqueles olhos bizarros. Cheio de útil. A questão é a seguinte, a pessoa Falando que não estou lendo a Bíblia. a pessoa se passa, A Bíblia poxa, deixa mas eu quero ver um anjo. Não quero não. E aí, meu irmão, é complicado. Só se for Daniel. A Vai ideia ter transportado lá para é a seguinte, o anjo é um ser espiritual. Quando ele vai se revelar ao homem, ele toma uma teofania, uma forma humana. Mas não quer dizer que ele seja assim. Isso assusta. Imagina um anjo aparecendo, a gente imagina igual você. Na verdade, às vezes a gente vê o tempo todo, né, pastor? Tá disfarçado de humano. Já tem comida para as pessoas que não assumiram. É isso aí. Esboço. A vida de Daniel. História. Os tempos dos gentios. História de Israel. Acabou. E assim termina o livro Profetas Maiores, que são 5. Semana que vem a gente já entra nos profetas menores. Maiores. Alguma pergunta? Não? Assim certo. Amém. Pode explicar para O anjo Daniel guarda